Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje a palavra que eu vou ler está em Lucas, capítulo 3, versículo 7 em diante, até onde o Senhor quiser que eu fale neste vídeo. Diz assim: dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Amém. É o versículo 14 que eu li. Aqui nós estamos vendo João Batista falando com as multidões. A Bíblia diz as multidões. E chamando as pessoas, é claro que não todos, mas alguns que estavam ali, de raça de víboras. E perguntando a eles: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que ele chamava eles de raça de víboras? Porque havia muitos religiosos naquele lugar que conheciam todas as escrituras e viviam uma vida de aparência, tinha uma máscara, mas viviam em pecados, fazendo muita coisa errada que não agradava a Deus. Coisas abomináveis diante de Deus, não tinha amor no seu coração. E aqui fala de que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós conhecemos quando uma pessoa verdadeiramente é servo de Deus pelos seus frutos. Ele diz que é assim também que se descobre quem são os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Pelos seus frutos o conhecereis, a Bíblia diz. O que ele produz, se são frutos para a santidade, frutos de amor, né? E se ele é transparente diante das pessoas, suas atitudes são diferentes do mundo. Então, aqueles que não produzirem bons frutos, produzirem frutos da carne, a Bíblia diz que quem produz frutos da carne não herdará o reino de Deus. Aí você pode me dizer assim: mas, irmã Letícia, quais são os frutos na carne? Eu vou ler para você quais são os frutos da carne, mas não vou explicar um por um hoje. Eu vou apenas ler. Está em Gálatas. Fica antes de Efésios e depois de Coríntios. Gálatas. Se quiser, pode pegar sua Bíblia aí para conferir. Depois de Coríntios, antes de Efésios. Gálatas 5 fala dos frutos da carne, ou também chamados de obras da carne. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que já vos preveni que não herdarão o reino de Deus quem pratica estas coisas. Esses são frutos da árvore que será cortada e lançada no fogo, que não herdarão o reino de Deus. E aqui nós vemos João Batista dando conselhos, mas que também eram ordens. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, que está dizendo: ajude o necessitado. Se você
vê uma pessoa que está precisando de roupa, não tem uma roupa de frio, e você tem mais do que você precisa, você tem o necessário e mais um pouco do necessário, e você tem condição de ajudar o seu próximo, seu irmão, sua irmã, seu amigo, sua amiga, aquela pessoa que te pediu no meio da rua, falou, eu não tenho, você tem uma blusa de frio para mim? Meu filho, se você tiver, doe, ajude. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que ajuda o necessitado. E nós também podemos precisar, mas Deus sempre vai prover. Então, devemos ajudar uns aos outros. E aqui ele fala para os publicanos, não cobreis mais do que estipulado. Devemos ser honestos, justos em todas as situações, em tudo que fazemos, tudo que recebemos e damos, nos pagamentos, em tudo devemos ser honestos e justos. E não aceitar suborno, nem subornar ninguém. Felizmente, existem pessoas que se dizem crentes e pagam suborno. Há muitos anos atrás eu vi isso e achei um absurdo. Então, esses que não têm temor nenhum, não têm reverência nenhuma, não têm nenhum temor a Deus, nenhuma preocupação com as coisas de Deus, não tem zelo, essa é a palavra certa que eu queria, não tem zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, não se preocupa em honrar a Deus em obediência, porque adorar a Deus não é só louvar, só cantar, só orar, não só glorificar, mas também obedecer a sua palavra, honrar produzindo bons frutos, os frutos do Espírito. E assim, só buscando a presença de Deus cada vez mais nas nossas vidas, que produzimos os frutos do Espírito, que o Espírito Santo produz em nós. Então, quem não tem temor, vive uma vida religiosa. E esses que, se João Batista estivesse hoje aqui, chamaria de raça de víboras, que sabem tudo, cobram dos demais, julgam os demais, mas eles mesmos têm uma trave no seu olho. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, por que procureis tirar o argueiro do olho do teu irmão? Se tem uma trave no seu olho, então primeiro tira a trave do seu olho para depois você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então, aqui outro versículo, 14. A ninguém maltrateis, porque aqueles que são do céu, que são salvos, eles praticam o bem, têm bondade em seus corações. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso salário. A denúncia falsa. Não podemos proferir mentira, falso testemunho contra ninguém. Se não quisermos falar alguma coisa, é melhor ficar quieto, mas não podemos mentir, porque é a mentira do diabo. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, devemos ser honestos e buscar ter temor e honrar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Este é o devocional de hoje. Que Deus te abençoe.